Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um conteúdo muito especial, uma convidada querida que vai trazer muitas dicas valiosas para vocês que querem aí também buscar uma oportunidade no mercado financeiro. Hoje vocês estão aqui comigo com a Clenir. Clenir, seja muito bem-vinda, boa noite. Já aproveita, né? Deixa o seu boa noite e conta um pouquinho sobre você, onde você mora, onde você trabalha, conta um pouquinho aqui para gente. Boa noite, professora Júlia. Boa noite a todos. Meu nome é Clenir, eu tenho 30 anos, sou do interior do Rio de Janeiro, bem interior mesmo, quase fazendo divisa com o estado do Espírito Santo. A minha cidade é São Francisco de Itabapoana e hoje eu estou residindo em Campos dos Goytacazes. Quer dizer que hoje você tem aí 2 moradias. E conta pra gente, né? Imagina, já tem um desafio a mais. E conta pra gente, Clenir, onde você trabalha hoje, o que você faz, em que cidade, né? Já que você está nesse desafio aí de 2 cidades. Hoje eu estou trabalhando no Bradesco, sou gerente assistente, pessoa física, e eu trabalhava anteriormente numa cooperativa de crédito. Olha que legal, a Clenir fez um trajeto parecido com o meu também. Eu vim de cooperativa e fui para banco. Clenir, conta pra gente como é que foi essa transição e se sempre você trabalhou no mercado financeiro. Como você contou, você hoje está no Bradesco, você veio de uma cooperativa de crédito, sempre foi, a sua carreira toda foi moldada dentro do mercado financeiro? Não, professora, a minha carreira, né, vamos dizer assim, a minha maior experiência sempre foi com vendas. Então, assim, eu nunca tive aquele sonho. Acho tão interessante que hoje nós vemos os jovens, né, querem muito ingressar no mercado financeiro, sonham em uma oportunidade de trabalhar em banco, em fazer carreira. Eu nunca tive essa expectativa, né? A minha mãe, professora, eu sempre pensei em lecionar. Eu sempre falei assim, eu vou fazer pedagogia, vou ser professora também. E a minha veia latente sempre foi vendas. Então, eu sempre trabalhei com vendas diretas, sempre amei vendas diretas, e foi através de vendas que eu entrei, né, no mercado financeiro, através de uma oportunidade como telefonista no Banco do Brasil, lá no interiorzão. Olha aí, vocês estão vendo, né? Vem do comércio, né? Ela vai contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Vem dentro do comércio, trabalhou como telefonista no Banco do Brasil e hoje está aí, né? Crescendo cada vez mais agora no Bradesco. Conta para a gente, o que você fazia no comércio? Você trabalhava, era uma grande empresa de vendas? O que você vendia? Na verdade, sim, o meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi 17 anos, e eu era gerente de clínica médica. Então, eu não trabalhava no comércio mesmo, nem com vendas. Mas eu sempre conciliei o meu trabalho com os estudos e com a venda direta. Eu sempre gostei de vender de forma direta. Eu comprava produtos, seja roupas, seja cosméticos, e eu vendia. Então, eu sempre trabalhei com a venda direta. Nunca trabalhei, né, no comércio. E aí eu pedi demissão dessa clínica médica para ficar com vendas. E quando eu estava trabalhando só com vendas, eu fui no Banco do Brasil para vender. Na época era o cosmético, Natura, produtos, né, Boticário. Eu fui lá para vender, porque eu tinha uma amiga que trabalhava lá e ela era telefonista. E quando eu cheguei para vender, o gerente geral, ele olhou para mim e ele ficou assim, encantado. Ele comprou o kit para ele, para a esposa, mas ele falou assim, nossa, você tem uma persuasão. E eu fiquei assim, só vendo, né? Só faço o que eu gosto. E quando você faz o que você gosta, você acaba fazendo com muito, muito prazer, com muito contentamento, né? E aí, a minha amiga iria entrar de férias, que era telefonista. Ele falou assim, olha, eu acho que você iria sair muito bem vendendo produtos bancários por telefone. Eu falei assim, sério? E aí ele falou assim, ela vai entrar de férias, a gente vai precisar ir 30 dias, o que você me diz? Aí eu, dá para conciliar com as minhas vendas, então eu vou aceitar. E ali eu fiquei, né? Ela tirou as férias, eu fiquei 30 dias trabalhando como telefonista e vendendo através do telefone. E ele ficou assim, ele me ensinava, ele me dava cada dica, assim, ele falava assim, olha, quando você for abordar, nunca fala não quer, você não aceita, sempre seja, né, otimista. E ele foi me ensinando a vender por telefone. Eu aprendi ali a vender os produtos bancários. E quando as férias da minha amiga terminou, ele falou assim, olha, eu gostei muito de você, gostaria muito que você ficasse na nossa agência. Você já ouviu falar em correspondente bancário? Eu falei assim, não, como que funciona? Ele falou assim, olha, o correspondente você vai trabalhar de forma terceirizada, mas toda a sua produção vai contar para mim, para minha agência. Então, assim, você vai poder ficar aqui, trabalhar no espaço, no hall, ali perto dos caixas eletrônicos, ofertando os produtos, né?
E eu falei assim, tá, ok. E aí eu comecei trabalhando, vendendo, e eu virei a menina do consignado. Toda agência tem a moça do consignado. E A ali eu querida vendi. moça do consignado, né, Clenir? Todo mundo adora essa moça do consignado. É verdade. E aí eu comecei a vender, né, consignado. Aí depois eu passei a vender consórcio também, seguro de vida. Fui conhecendo os produtos bancários, mas na época eu fazia faculdade de pedagogia. Então eu estava fazendo na faculdade, eu pensava, isso aqui eu tô até eu terminar minha faculdade, passar em um concurso e, né, seguir os passos da minha mãe, vamos dizer assim. Mas eu brinco, né, que o destino, né, Deus, ele faz todas as coisas perfeitas. E às vezes a gente planeja uma coisa e a nossa vida vai seguindo um rumo totalmente diferente daquilo que a gente planejou. Gente, vocês estão vendo essa história sensacional da Clenir? Clenir vem de área de vendas, gostava de o tete a tete ali com o cliente, comprava roupa para vender, vendia cosméticos que nós amamos, né? Natura, Boticário, né? Essa área maravilhosa aí. E aí ela foi oferecer um produto no Banco do Brasil. E justamente esse carinho que ela tinha pela negociação, pela abordagem de clientes, ela conseguiu uma oportunidade. Olha isso. Clenir, quero que você fale sobre 2 temas que eu adorei que você tocou. Primeiro, todo mundo fala, Clenir, que para você trabalhar em um banco, em uma instituição financeira, você precisa ter a formação de economia. Você vem provando para a gente que isso é diferente. Uhum. Outro ponto. As pessoas falam que, por exemplo, você veio de uma experiência do Banco do Brasil, que é uma instituição pública, quer dizer que tem oportunidades privadas, né? Ou como autônomos, independentes, né, profissionais independentes dentro da instituição pública. Conta um pouquinho, né, quebra esses 2 mitos aqui para a gente, Clenir. Perfeito, professora. Exatamente. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Hoje em dia, o mercado, ele não está buscando, ele não tem mais um padrão, como era antigamente. Né? O mercado, ele não quer aquele profissional ali enquadrado, que tem ciências contábeis, tem administração, ou tem alguma formação, né, na área de exatas. Ou o mercado também é outro mito, né? A questão da idade. Só começa a trabalhar no banco se tiver até 25 anos. Pelo menos aqui, a gente ouvia muito essa expressão. Outro mito, o mercado ele quer profissional que tenha sangue nos olhos, né? Paixão por vendas, paixão por pessoas, que saiba encantar o cliente, que saiba fazer uma abordagem e principalmente um profissional que sabe o que quer. Porque às vezes também o profissional ele tem a formação acadêmica, tem uma faculdade, busca, mas quando chega na entrevista não transmite a energia que um banco você precisa ter. Porque se você não tiver essa energia, se você já não transmitir na sua entrevista, que você está ali para fazer acontecer cada dia, você já é eliminado. Então, assim, eu acho que o que o mercado está procurando são profissionais com um olhar, que tem um olhar muito específico para aquilo, para o seu propósito, para aquilo que ele quer. É isso que eu gosto de fazer, é por isso que eu acordo todos os dias, né? Então, assim, quando eu entrei, né, no Banco do Brasil, como eu falei, eu não tinha nenhum tipo de perspectiva de crescimento ali, porque era uma empresa terceirizada, eu sabia que o contrato poderia acabar a qualquer momento, eu também tinha a minha formação e eu estava cursando uma faculdade ao qual eu tinha outros planos, porém, as coisas foram surgindo e aí abriu uma cooperativa, né, inaugurou uma cooperativa de crédito na minha cidade e a minha amiga, que era telefonista, na época ela era telefonista e eu era correspondente bancária. Ela pegou e falou assim, vamos botar nosso currículo. E eu falei assim, mas não sei, cooperativa. E, tipo assim, eu tinha muitas resistências em pensar em uma carreira bancária. Principalmente também por não ter a formação na área, eu achava que eu não iria conseguir um cargo gerencial, então que eu poderia até entrar como estagiário, mas que eu não iria crescer. Então, existiam muitas crenças limitantes dentro de mim. E eu falei assim, não sei se eu quero, não. E eu lembro que a minha amiga mandou o meu currículo dela. E eu fui convidada para a entrevista. E ela, na época, não foi. Ela falou assim, você recebeu o e-mail? Eu falei assim, recebi. E aí, quando eu cheguei na entrevista, que eu falei assim, eu fui muito sincera, sempre muito transparente com as minhas palavras, e eu falei, eu amo vendas. E na época também eu estava fazendo um trabalho muito forte na região com crédito rural. E para quem também sonha em trabalhar em banco, é bom já procurar ler sobre crédito rural, que é uma área do banco, assim, que, vamos dizer, é a menina dos olhos, mas que ninguém gosta porque dá muito trabalho. Então, tudo que dá trabalho, as pessoas correm. Então, se você souber, você já tem um diferencial.
E ali eu fazia crédito rural e eu fazia muita prospecção de cliente, eu visitava cliente, eu abordava. E quando eu falei isso na minha entrevista, o diretor que estava na sala, ele olhou para mim, tipo assim, você vende, você sabe crédito rural? Aí eu acho que ele nem quis olhar para o meu currículo, ele nem quis saber. E interessante, né? Não desmerecendo a certificação, que vou ter a oportunidade de falar que de quão importante ela foi para essa transição de cooperativa para banco, mas na época eu não tinha superior completo, eu não tinha certificação, e participaram na sala comigo pessoas que já tinham superior, que já tinham certificação, mas talvez que não tinham aquela veia latente para vendas, aquela veia latente comercial que o bancário precisa demonstrar ter, ou precisa desenvolver. Cleni, eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha, eu não consigo falar bem em público. Tudo isso é aprendido, tudo isso nós podemos desenvolver. Hoje, tudo isso é técnica, né? E eu percebi que ele se encantou quando eu falei que a minha veia latente era vendas e que eu fazia crédito rural e o carro-chefe da agência, a meta da agência, eu batia sozinha, que era o consignado. E aí eu fui convidada para, né, passei nesse processo seletivo, um processo muito concorrido, um processo que nós tivemos ali mais ou menos uns 95 candidatos. Então, assim, foi um processo de 4 dias, onde nós tivemos uma prova escrita, depois teve também a prova com as dinâmicas em grupo, e por final essa entrevista aí, onde foram só 5 candidatos, onde tinham 3 rapazes, né, 3 homens e 2 mulheres. E eu fui contratada, que foi algo assim muito precioso para mim. Mas eu estava no meu penúltimo período da faculdade, então eu ainda não tinha certeza do que eu queria para minha vida. Quando eu entrei na cooperativa, eu trabalhei na cooperativa, eu me desenvolvi muito bem na cooperativa, mas eu ainda não tinha aquela certeza se era isso que eu queria seguir para mim. E eu fiz um meu TCC com um tema muito interessante, que foi sobre transformação, a educação como fonte de transformação social. E nesse período eu tive a oportunidade de viajar para Amazonas, para passar um tempo em uma tribo indígena. Então, o que eu fiz? Pedi demissão da cooperativa, já tinha terminado a faculdade, já tinha entregue TCC, pedi demissão e mergulhei naquilo que eu achava que era o que eu queria fazer, que era a educação, levar esse projeto. E foi uma viagem, uma experiência boa, porém não foi aquilo que eu estava esperando. Quando eu retornei, fiquei quase 6 meses, quando eu retornei, eu falei assim, professora, beleza, eu não tenho formação na área bancária, o meu curso superior não é na área de exatas, eu não tenho certificação, que eu já conhecia, mas eu não me posicionava para fazer, porque eu não sabia se era isso que eu queria ou não. E eu tinha uma experiência, porém, eu já estava chegando na casa dos 30. Então, ou seja, existiam algumas coisas ali que me dificultava voltar para o mercado financeiro. E ali eu tive que escolher. Ou eu vou trabalhar em escola, onde eu tinha a oportunidade, tive alguns convites para trabalhar em escola, ou eu iria mergulhar no mercado financeiro e iria me tornar bancária. Foi o momento que eu tive que decidir. Vocês pegaram todos esses ganchos. Olha essa história incrível. Ela está falando que ela veio lá do Banco do Brasil e aí, trabalhando com consignado, ela já despertou o olhar pelo crescimento do volume da carteira de crédito rural. Eu trabalhei com crédito rural dentro de cooperativa, é o que a Cleline falou, é algo muito difícil, é um dinheiro que vem, que você tem que distribuir, o período é muito curto, você tem que fechar ali muito rápido, são contratos longos para você bater. Então, assim, ela já tinha esse conhecimento, não estava, como diz assim, como ela falou, ela tinha limitações de que não era aquela oportunidade para ela, ela ia se tornar uma pedagoga, de repente uma diretora escolar, trabalhar com educação. Imagina, né? Investir numa cooperativa que estava iniciando dentro da cidade dela. E mesmo assim, ela foi lá com todas as suas dúvidas e incertezas, deu os passos dela importante, sentiu um friozinho na barriga por causa dos 30 anos, e eu vou falar por mim, eu acho que hoje em dia nós temos alunos, gente, com 52, 53, 60 anos de idade dentro do mercado financeiro, fazendo carreira, então tem oportunidade sim